Ser mãe é uma das experiências mais transformadoras da vida de uma mulher. E eu falo isso por experiência própria. Mas no meio do amor, da entrega e das responsabilidades, muitas mulheres acabam por se perder de si mesmas. E isso é verdade. Hoje vamos falar sobre maternidade. A maternidade real, sem filtros, tal como ela é, sem perfeições e sem máscaras. Vamos conversar sobre culpa, identidade, pressão, julgamentos, renúncias, mas também sobre força, crescimento e amor, porque os filhos fazem-nos renascer, buscar forças aonde não há. Porque ser mãe é uma das maiores e melhores missões, mas nenhuma mulher deve perder-se de si mesma no processo. Sejam muito bem-vindas a mais um Impacting Talk. E eu sou Irene Jeremias. Hoje tenho comigo duas mulheres incríveis, a Keila e a Elizabeth, com histórias diferentes, mas lindas histórias, tal como muitas mães e mulheres que nos estão a assistir, com histórias profundas também, conectadas pela experiência transformadora da maternidade. Vamos ter uma conversa real, sincera, não é? Sim. Sim. Real, que hoje aqui vamos falar só a verdade. Vamos falar mal dos filhos. Há bocadinho estávamos a dizer que vamos falar mal dos filhos. Vamos falar sobre os desafios que enfrentamos, a culpa, as mudanças que aconteceram e também o aprendizado que fazem com que aqueles seres nos deram o título de ser mães. Sejam muito bem-vindas ao Impacting Talk. E para começarmos esta conversa mais pessoal, gostaria que cada uma pudesse apresentar-se. Quem são para além da maternidade? Começamos pela Keila. Olá, Irene, obrigada pelo convite. Pri- Em, eu sou Keila Guerreiro, além de mãe de duas lindas meninas, sou contabilista de profissão, mas aqui em Portugal reinventei-me e sou florista. Tudo bem. Ok. Obrigada pela oportunidade, Irene. Obrigada. Estou muito feliz por estar aqui presente. Eu sou Elizabeth Paulino, sou casada, tenho 4 filhos e sou formada em gestão. Uau. 4 filhos. Keila, tens duas Duas meninas? meninas, sim. Uau, eu tenho duas meninas também. Metade do que a Elizabeth tem. E de como é que descreveriam a maternidade, assim, em poucas palavras? Como é que descreveriam a maternidade? Uma palavra assim. Mudança total. É, não é? Sim. É amor profundo. Amor profundo. Aquele amor que a pessoa não sabe de onde é que. Amor profundo, muito bem. Isso é mudança. Por que mudança, Keila? Mudança porque tu és uma mulher, né? Começas a ter uma vida, e depois vem outra vida, eh, graças a ti. Então mudas, as tuas prioridades também mudam, o teu estilo de vida também muda, muitas coisas em ti e no teu entorno também muda. Por isso, além do amor profundo que sentimos, incondicional pelos nossos filhos, também uma mudança que, que sofremos, que temos naquele momento e para o resto da vida, porque um filho é um filho para a vida toda. Uau. Keila, eu tenho uma curiosidade pelo aquilo que faz. Há bocadinho dizias na apresentação que és florista e chama-me a atenção porque eu não sei se eu posso dizer que não és uma florista normal. Fala um bocadinho sobre isso. É uma florista
quando disse uma floresta normal, pelo tipo Pelo tipo de de flor, flor exatamente. que eu Sim, trabalho. Não é sim. uma novidade, né, porque, no mercado este tipo de flor já existe, já é conhecida há vários anos, mas não tanto como a flor de fresca ou de corte. Que é a Eu trabalho fresquinha. com flor preservada, que é Flor uma preservada. flor natural, 100% natural, mas foi tratada, seja flor ou seja verde, foi tratada para ela se manter, Por mais linda tempo. por muito tempo, por anos inclusive. Então são aquelas flores secas, digamos Aquelas assim. flores seco não é propriamente o termo usado, é preservado, é Ok, um processo que porque elas não perdem a cor e elas não perdem a flexibilidade natural de uma verdura ou de uma flor. ok. Então é um processo diferente à secagem, à preservação. Então aquela flor preservada é fabulosa porque ela resiste e aguenta muito tempo em casa ou no escritório, no sítio que nós achamos apropriado para ela. Ou para o arranjo, ou para ela sozinha. Igual ia criar um impacto incrível num espaço onde consigamos pô-la e tê-la. E as pessoas procuram muito? Sim, a pessoa procura, algo. Há um bocadinho de todo. Há pessoas que procuram porque pela sua durabilidade, porque pode ter esse arranjo em casa ou no escritório e não precisa de mudá-lo semanal, nem quinzenal, nem mensal, nem semestral, porque Ok. ela vai se manter muito tempo Uhum. e procura por essa vantagem. É outra pessoa que chega a procurar porque pesquisaram na internet e ficaram a saber nesse momento que existe essa opção, essa outra opção de decorar as nossas casas ou as nossas vidas. Eu, por acaso, fiquei muito interessada e curiosa também, tentado acompanhar o teu trabalho e quando eu tiver com aquilo eu vou perguntar. Agora sim vamos falar então sobre a maternidade. Qual foi a maior transformação que viram, eh, depois de se tornarem mães? Depois de me tornar mãe, eu vi que me tornei mais responsável, em, tornei-me também mais compreensível, porque eu me lembro muito bem quando fui crescendo, não é? Eu não tinha muita paciência, não tinha muita paciência com as pessoas, mas desde que me tornei mãe, aprendi a ter mais paciência, porque os miúdos, os filhos, né, testam-nos até o nosso limite da paciência. E pronto, isso foram de algumas coisas que, que, que me fizeram mudar, não é? Que mudei, me tornei, acredito que tornei-me uma pessoa mais fácil, não é? De lidar. E é isso. Ainda. Que mudou em mim? Mudou muita coisa. Mudou, ter um bocado mais ter mais paciência, porque eu fui mãe nova, eh, Ai, foste mãe se nova. fui mãe nova, ter mais paciência, porque agora tinha alguém comigo, eh, além da paciência, aquela responsabilidade genuína que quando tu tornas mãe aparece, porque tu vives, pode viver em família, em casal, mas a responsabilidade muda totalmente. Senti-me que mudei e passei a ser uma pessoa muito mais responsável, porque já tinha alguém que dependia de mim. Em, Talvez uma das coisas que também mudou em mim foi que senti que tornei-me um bocadinho mais, strict, mais rigorosa em as coisas que tinha que ser, sobretudo comigo, não com a criança, comigo queria cumprir determinadas coisas, queria fazer determinadas coisas, porque já tinha uma responsabilidade, então, para comigo, me mentalizei, me idealizei, cumprir algumas metas, eh, de curto prazo, e eu um bocadinho fui conseguindo. Porquê? Porque tinha uma vida, tinha uma nova Que pessoa dependia na minha de na ti. minha na minha vida.
Eu lembro-me que também, quando falaram da responsabilidade, acabei por ser tocada, porque para mim também o que foi assim, uma das viradas foi a responsabilidade, no sentido em que eu conduzia, pronto, acelerava um bocadinho, mas quando me tornei mãe, Tem que uma das Hum, primeiras medidas que eu tomei foi tirar um bocadinho o pé do acelerador, porque eu exatamente, já tinha alguém que dependia de mim e eu exatamente. precisava me cuidar por ela. Então, Certo, acho que a Sim, responsabilidade, qualquer mãe aqui é capaz, ou pelo menos na sua maioria, é capaz de se identificar com a responsabilidade. sim. Yeah, verdade. O que ninguém vos contou sobre a maternidade, que foi assim aquele, isto ninguém me disse. Não, fala por mim, né, o que ninguém me contou, sobretudo, foi a minha liberdade, não é? Porque, primeiro eu gostava muito de ler, né, eu gosto até agora ainda gosto, eu gostava muito de ler e gostava também de sair, de passear, de fazer as minhas coisas, não é? Hum, mas depois de ter os filhos, como a Irene disse, eu tive que parar. Hum, e parte da minha liberdade praticamente foi, posso dizer, retirada, né? Porque às vezes eu posso querer fazer algumas coisas, mas não consigo porque teria que estar a colocar na balança, não é? Entre ir ali e ficar com o miúdo, com a criança, o que é que eu tinha que escolher, não é? Então, às vezes tinha que me sacrificar algumas das minhas coisas para estar aí presente para o filho, para os filhos, né? Posso Uhum. assim dizer. Então, ninguém me contou sobre isso. E, e prontos. Tive que aceitar. Tive que aceitar. É, não é? Porque quando nos tornamos mãe é uma decisão que nós fazemos que ninguém nos. Pronto, eu vou dizer que há pessoas que tornam-se mãe, né, inesperadamente, não é porque planearam, mas no meu caso foi planeado e quando a gente planeia, na verdade, a gente tem que saber depois medir como se diz, as prioridades, não é? Então, pronto, é algo que ninguém me contou, mas depois eu encontrei né, quando me Uhum. tornei mãe. E tive que aceitar, tive que. Não foi muito pesado, não foi pesado porque é algo que eu sempre queria, eu sempre quis ser mãe. E chegou a altura de ser mãe e pronto, tive que abdicar de algumas coisas. Keila, ter sido mãe nova, acredito que foi mais difícil. O que é que não lhe contaram? é essa liberdade que a Elizabeth fala, que tu és, não é que hoje não seja, não é que com os filhos tu deixas de ser, ficas preso, mas é uma liberdade que tu condicionas, tu própria, por consciência própria, porque não Exatamente. é que eu vou sair, posso ter quem cuida dos meus filhos, tenho meu marido, os meus sogros ou os meus pais podem tratar dela perfeitamente, mas é uma liberdade que nós próprios nos condicionamos, porque sentimos que nos sentimos mal. Ou seja, se vou de férias e os miúdos ficam uma semana, 5 dias, ai, sinto aquela coisa no coração, que estou a ser má. É, Eles podem estar perfeitos, bem tratados, bem cuidados, bem alimentados, mas aquela coisinha no coração é, de que se calhar estou a fazer mal. Em, essa liberdade, tu és livre, mas a tua consciência te apanha em algum momento dessa liberdade que te faz, se calhar eu vou deixar de fazer isto, vou, vou deixar para depois, aquele tal deixar para depois, que se calhar depois Uhum. nunca acontece, exatamente. porque vêm mais filhos ou vêm outras questões profissionais ou pessoais que vão passando à frente Ainda tem este e as lado. tuas questões, a tua liberdade, as tuas os teus desejos vão passando, quando tu és mãe, vão passando de alguma forma, inconscientemente, vão passando para o segundo plano. Depois, ainda está pequeno, ou vou deixar mais um bocado.
quando passe esteja no, quando passo termino o primeiro ciclo, depois com o segundo termino o segundo ciclo. Se calhar agora quando vai à faculdade eu vou ficar mais livre. É, Não fica livre não. nunca. E nunca mais acontece. Nunca mais acontece, É porque, verdade. ser mãe 24 horas, os 365 dias do ano. Pronto, as minhas filhas não estão, são ainda pequenas, mas chegará um momento que elas já farão a sua vida. Mas sinto hoje, né, ainda não lá cheguei, mas que essa tarefa nunca acaba, porque o amor pelos teus filhos, aquela preocupação de que se calhar já podem ter 25, mas se calhar já estou, se calhar anda bem arrumado, como estará a correr o trabalho. Sempre estamos a pensar em que estejam bem. E às Uhum. vezes nós deixamos a nossa parte para depois. Qual foi, assim, o maior choque entre a maternidade imaginada? Porque nós imaginamos mil e uma coisa, e a maternidade real, a vida real. Qual, assim, é que foi o choque maior? O choque maior é, eh, às vezes, sentir que tu tens, uma paciência, que nunca mais iria acabar, mas É quando verdade. chega um momento, fica cansada, noite mal dormidas. Os bebés não têm culpa, mas às vezes sentimos, e até nos sentimos culpáveis por não ter aquela paciência, eh, que nunca acaba, porque queremos aguentar mais, suportar mais, respirar mais profundo, muitas mais vezes aquilo que já fazemos. Chega um momento que não tanto. Então, acho que a paciência é uma coisa que precisamos. Foi um choque. Sim, sim, se calhar não ter aquela paciência, corajosa, que nunca acaba, eh, mas acaba, acaba por acabar. É verdade. E depois pensar quando estamos assim sozinhos: "Ah, se calhar eu não devia reagir daquela forma, não devia ter dito aquilo, ou não devia tal E vem a coisa", e culpa. Eu vem já me senti e culpada aquela tantas culpa, porque vezes. eu devia ter dito ou não devia ter dito determinada coisa. Mas somos humanos, somos Sim. mães, mas somos humanos e há momentos em que sentimos que a paciência esgotou. É verdade, verdade. Concordo plenamente com o que aquela disse. Para mim, um dos maiores choques foi quando os meus filhos começaram a falar, ou seja, quando começaram a expressar-se, não é? Porque às vezes muitas das vezes nós criamos os nossos bebês, nós vimos eles são pequenos e tudo mais, não é? Mas depois chega a uma certa altura que eles depois começam a se tornar eles mesmos, né? Começam a falar coisas que tu ficas assim, oh, tu estás a falar assim, não é? Aquilo para mim foi um choque. Eu acho que é porque nós olhamos para os nossos filhos como eles fossem sempre crianças. E às vezes nos esquecemos que eles também vão crescer e vão ter palavras suas próprias. E para mim isso foi um dos Foi um choques. Que choque. às vezes aquele dá-me assim, eu fico, ok, mas tem razão, ele está realmente a crescer. E ele tem razão de falar, não é? De se expressar da forma que se expressa. Ter Não personalidades ter próprias. personalidade, exatamente, não faltar respeito, não, mas se impor, falar assim, porque, mas mamãe, eu acho que não deveria ser assim. E I'm like, ok, eu pensei que aqui quem manda ainda sou eu. Mas isso é uma coisa que a gente realmente deve aprender, não é? E nos lembrar que nossos filhos estão a crescer e vamos ouvir às vezes certas coisas que não será muito assim que nós queremos, porque olhamos para eles como se fossem bebês, mas Sim. eles estão a crescer e faz parte da vida. Sim, elas não sempre, os nossos filhos não sempre vão fazer aquilo que a mamãe quer. Exatamente. Porque elas vão crescer, vão ser adolescentes, depois vão ser adultas jovens e depois a mãe vai passar se calhar a ser um bocadito chata, mas elas Um bocadito, nós é, elas né, porque eles vão dizem que assumir somos e muito. É. vão assumir a sua personalidade, a sua maneira de ser, ainda que em casa, o trato seja o que seja, nós temos as nossas próprias personalidades, as nossas próprias formas de pensar
E pronto, às vezes podemos chocar com isso, com que um filho diga: "Mas eu não concordo", ou Exatamente. "Eu não acho isso". É, "Não acha?". Então eles ficam: "Como não?". exatamente. É E é difícil. difícil, já pelo menos no meu caso, a minha filha mais velha, ela tem 17, 17. e Uau! já me choquei É, muitas vezes com isso, é. com "eu não concordo". "Oh, não concorda?". Então, tá lá a paciência, que às vezes Respirar respirar fundo. fundo e tentar dizer aquilo de uma maneira diferente, ou continuar a conversa amanhã, ou e se não resulta, pronto, assumir que já não podemos fazer, que os nossos filhos façam aquilo que nós como pais queremos, e que com certeza é o bem para eles, Exatamente, porque porque estão crescendo e ficam a pensar o o que eles acham que é o melhor para eles. Uhum. porque, por exemplo, foi realmente muito chocante porque a minha de 5 anos já me diz tipo: "Isso não é justo". Mas eu disse: "Mas não é justo por quê? Tu nem sabes o que estás a fazer, eu que sei o que é melhor para ti", mas ela já quer reivindicar, já quer, mas só tem 5 anos, então realmente às vezes acaba por chocar. É, sim, sim. Sobretudo, eu acho que é por causa da nossa educação que recebemos, também acaba Também, Também, porque nós sim, sim. fomos filhas ou filhos diferentes. também. E então, hoje nós estamos num contexto diferente, Sim. é com um filho de 5 anos, diz que não é justo. Exatamente. Alguma vez nós com 5 anos vai dizer à tua mãe que não, ou ao Que pai não que é não. Oh, justo. Nem pensar. Contextos diferentes, épocas diferentes, É, tecnologias diferentes, exatamente. em, que a nossa idade, quando tínhamos 5 anos, isso não existia, ou não estava nas nossas possibilidades, não fazia parte do normal, de uma Uhum, criança, uhum. dos seus brinquedos, nem fazia parte do componente de educação para os nossos filhos, ou para nós, naquela altura, quando uhum. éramos crianças. Em algum momento sentiram medo de não serem suficientes como mães? Muitas vezes, Muito, né? muitas vezes. Hum, já aconteceu, cenários, por exemplo, eu vou contar aqui uma historiazinha, né? Sim. Por exemplo, quando estamos constantemente a receber e-mails da escola a, a, a reclamar dos nossos filhos, do comportamento, de coisas que eles fazem, não é? Lá na escola. E eu às vezes sento e fico assim, mas será que eu não estou a fazer bem o meu trabalho? E depois fico assim com medo, mas pronto, se ele continua a se comportar assim, será que ele vai se tornar realmente alguém que seja aquilo que nós temos na mente, né, que nós imaginamos que nossos filhos sejam, né? Nós como pais idealizamos sempre algo ahm, bonito, bom para os nossos filhos. Nunca queremos ter, por exemplo, um filho nas drogas ou na bebida. Nenhum pai quer isso, mas são Hum. as decisões que eles fazem. E eu fico com medo realmente quando estou constantemente a receber esse tipo de e-mails da escola, dos meninos. Inclusive, o que acontece às vezes, eu tenho acesso aos e-mails, meu marido também tem, não é? E quando recebo, às vezes eu até já vi o e-mail, não é? Mas fico assim a, a pensar como é que eu vou fazer, como é que eu vou responder a esse e-mail. Depois, logo a seguir, lá vem ele também, manda uma mensagem, a mesma mensagem da escola, faz um screen e manda para mim, tipo, tu viste isso? E eu fico assim, ok. Será que ele está a pensar que eu não estou a fazer bem o meu trabalho como mãe, não é? Porque nós vivemos à distância, não sabes como é que é Sim, a nossa vida aqui de ser estrangeira, os nossos maridos às vezes estão distantes, ficam um tempinho a fora, trabalhar. e nós praticamente é que ficamos com a responsabilidade de instruir os meninos. Então, pronto, fico com medo sim, do que eles um dia possam se tornar, se estou a fazer bem o meu trabalho ou não. Fico. Keila, já te sentiste com medo de não ser suficiente como mãe? Já, já me senti, de não ser suficiente, ou de não estar a usar ou as palavras, Uhum, o tom, uhum. de não ser uma mãe
se calhar tão sensível, tão sensível para com determinadas situações. Já senti sim, porque às vezes não só sinto isso porque vejo às vezes o comportamento, reações das minhas filhas, se calhar às vezes alguns olhares, então a gente tenta recuar e pensar, pronto, não devia, vamos conversar, que se passou, ou se não questionas ou conversa no meu caso, com as minhas filhas, tento pensar eu sozinha, quando estou sozinha, se Uhum. calhar ontem ou não devia ter dito isto, Uhum. vou tentar melhorar, vou tentar, porque isto é ser mãe sempre uma constante porque não somos perfeitos. Sempre vamos continuar a tentar, continuarmos ser as melhores mães para os nossos filhos, e não ser aquela mãe chata, mas também não ser aquela mãe que é permissiva, que deixa tudo e mais qualquer coisa. É Uhum. um equilíbrio entre deixar e também tentar puxar para que não apanhem coisas que não devem pela vida, né. Exatamente. E Hum. só para adicionar, e a pessoa e também fico com medo porque, sabes como é que é? Nós mulheres, às vezes, as mães, nós é que falamos mais do que os pais, né? Os pais ficam sempre no cantinho, as mães é que estão sempre a gritar, a ralhar. E depois os filhos, às vezes, depois escolhem, né? Tem Com quem, preferência preferências. com quem. Epá, se tu falar isso na minha mãe, ela vai soltar aqui, então vou guardar para falar para o pai. Então, isso também, às vezes, foi mais. Oh, meu Deus, ela já nem confia, nem consegue me contar isso. Depois o pai é que vai falar, mas ele me falou isso. Mas Não, tu disse não a me minha contaste por quê? Ele só fica assim. Se eu te dissesse isso. porque tu ias ralhar, por Exatamente. isso não disse nada. Exatamente. Yeah, sim. Então, isto também é. Pronto, tem muitas coisas aqui juntas, né? É, não é? E engraçado que vocês vão falando e eu vou me identificando. Então, acredito que não somos só as 3 nesse Sim, mundo eu acho que afora. isto é no geral, todas É, as mães passamos por isto. É verdade. Umas talvez, um bocado menos, Menos, sim. outras um bocado sim. mais, outras, se calhar de uma forma diferente, porque ser mãe, eu acho que não é um padrão específico, não é assim, algumas mães acham que foi uma mulher que aconteceu na sua vida, os seus filhos, Uhum. foram tranquilos, chegam adultos e ainda são tranquilos. Há outras mães que passam um bocado mais difícil, porque as crianças Uhum. pequeninas dão trabalho, né? E chegam adultos e dão ainda mais. E isto de ser mãe não é, é uma tarefa que não é igual para todas. É uma tarefa difícil. Eu Dif- costumo dizer que, hã, a maternidade é uma das tarefas mais difíceis que um ser humano pode ter, que é formar o caráter de um outro ser humano para a vida. Acho que é muito difícil e muitas das vezes eu também me senti que não fui suficiente, que não sou suficiente. E já chorei muitas vezes. E às vezes me sinto mal, mas pronto, ser mãe é isso É. É. também. E muitas mulheres, elas entram na maternidade, preparadas para cuidar de um bebê, mas ninguém as prepara para as mudanças emocionais que vão viver, porque, eu lembro-me da minha primeira filha, quando ela chorava perdidamente, eu chorava também. Eu ficava desesperada, eu chorava. E eu acredito que, as mulheres não estão preparadas para isso. Tem aquele ficamos deslumbradas com o bebê, mas o que isto causa no emocional, às vezes, nós não estamos preparadas, não é? É. Yeah. Não há um manual, não existe. Sim. Aquele manual de pai e aquele manual de mãe, onde se a criança chora, faz isto. Se ela deixa de chorar, chorar faz o outro. Faz aquilo para que ele possa dormir a noite toda. Não, Não todos funciona não para todos. funciona assim. É. E então e depois vem também o outro lado muito difícil, entre o amor e o julgamento social.
Recebi uma mensagem, isto foi em outubro do ano passado, de uma seguidora que tocou profundamente o meu coração quando eu vi aquela mensagem. Ela é uma mãe de 3 filhas e as meninas têm pouca diferença de idade. E quando ela sai à rua com as meninas, ela sente o olhar das pessoas, o julgamento, ela sente. E isso faz ela pensar: por que a maternidade ainda é tão julgada pela sociedade? Esta pergunta ela fez em outubro do ano passado. Ela sente-se mal quando sai. E há bocadinho eu falava com a Elizabeth: olha, tu tens 4 filhos, não sei se também sentes isso. E então, eu que tenho 2 filhas, também sinto. Então eu queria saber da Keila e da Elizabeth, por que a maternidade ainda é tão julgada pela sociedade? Se tu fazes filho, és julgada. Se tu não fazes, és julgada. Mas por quê? Por quê? Eu acredito que deve ser por causa da mudança do tempo, né? Há muito tempo era como se fosse obrigatório, né? Dificilmente encontravas uma mulher que vai dizer que não quer ter filhos. É o que eu é a experiência que eu tenho e que eu tenho lido, né? E pronto, dificilmente encontravas uma Se mulher calhar que era porque nós brincámos com bonecas quando éramos mais pequeninas ou sim, e agora tem muita gente que simplesmente decide que não quer ter, né? E pronto, ninguém é obrigado, né? Essa é uma decisão pessoal. pessoal. E quando ou então se decidir ter, vai ter só um ou 2. Já não se faz famílias muito numerosas Alargadas. como os nossos pais, nossos avós faziam. Então, eu acho que a sociedade olha para quem tem muitos filhos como se fosse algo errado ou algo, sei lá, pensa que a pessoa Um tipo não tem crime. noção, sei lá, um crime, olha essa palavra certa. Mas eu acho que isso é errado, porque eu também já senti isso, eu estava a falar com a Irene, já senti isso muitas vezes, porque entre o meu filho mais velho e a pequena tive gêmeos. E eles são gêmeos não idênticos. E um é maior que o outro, mas ligeiramente maior. Se olhares para eles, vai pensar que eu fiz assim escadinha. E ainda que Uhum. tivesse feito escadinha, é meu, it's my business, não é? Desculpa. É meu assunto. Eu decidi ter Exatamente. porque sei que consigo cuidar dos 4, não é? E sempre que eu saio para a rua, a maioria das vezes, as pessoas aqui, sobretudo, em Angola, nós somos angolanos, né? Não tanto assim. Prontos, mas aqui eu sinto o olhar e umas pessoas ainda têm a ousadia de vir perguntar: "Mas são todos teus?" Hum. Assim, e sim, são. "Oh, tu és uma mulher muito corajosa. Eu com um já me vejo, não imagino tu com 4." E às vezes quando vamos assim em convívios, né, da escola, Uhum. e o pessoal fica assim para beber um copo, um vinho e diz: "Tu vais beber um vinho?" Eu digo: "Não, não bebo." "Como tu consegues estar sã com 4 filhos e nem vai um copo para pelo menos Sim, descontrair?" sim. Falei que não preciso. Então, e todo mundo fica assim: "Tu és muito serena, não sei como é que tu consegues com 4 filhos." Parece ser uma coisa de bicho, Mas né, mexe com a mas pessoa. mexe, claro que mexe, Sim, mexe, mexe. mexe. E eu até já cheguei ao ponto de dizer: "Se eu tivesse vindo para cá antes, acho que não teria os 4." Porque eu acho que é algo que trabalham na tua mente, Essa pressão é social pressão acaba social. por fazer mal. De onde nós viemos é bem normal, é muito normal. Só que se ver um, por exemplo, a minha avó vai dizer que tu com um filho não tens filho, um não é nada. Então, São 4 ou não é nada? exatamente. Ou Ainda 3? 2 também vão dizer que não é nada. Então, para nós de onde nós viemos é normal ter 5, 6, 8. 8 é muito normal, A minha mãe sogra, ela teve 8 filhos. sim. Minha avó teve 12. Então, é muito normal. E quando eu tive o meu primeiro, estava assim a dar um tempo, eu já comecei tarde, e a minha avó já fazia pressão, mesmo meus sogros também. "Mas já está a demorar muito, já deverias ter feito o segundo." Praticamente até pressionam-te para ter o segundo, eu disse: "Sério?" E pronto, e é isso. Keila. Eu acho que o julgamento não aquilo não tem uma base. Aquilo, se tu tens muitos, és julgada, se tens pouco, Também também, se não julgam. tens, também.
se dá o peito e já a criança tem 1 ano que já não devia. E Julgam, se passaram 3 meses também e já não julgam. dás, que foi muito cedo. Uhum. Mas ninguém, ou seja, isso acontece, maioritariamente a pessoa que julga não te conhece, Sim. não conhece o que se passa dentro da tua Isto casa, é nem verdade. aquilo que se passa dentro da tua família, naquele grupo familiar, com o teu marido, os teus filhos. Então é fácil julgar de fora. Não sabe, as pessoas não sabem porque tiveste 4, É, como tu estás a explicar. Isto é verdade. 4 porque pronto, no meio vieram 2 logo. Ninguém sabe se alguém tem só um filho, ninguém sabe porque não teve o segundo. Se calhar tem algum problema a senhora ou depois o marido. é. Ou seja, se tem filhos novos, tu és mãe nova, então és julgada. Porque depois não vais conseguir terminar a faculdade, depois não vais conseguir arranjar um emprego, ou o que seja. Se É tem um um filho logo julgamento muito por tarde, tudo e por nada. por tudo e por nada, ou seja, em, nós julgamos eh, por por muita coisa. Keila, foste julgada por ser mãe nova? Sim, 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 eu ouvi, nunca foi na minha cara me dizer tudo tal, mas ouvia, eu sabia quando passava, sabia de que falava, mas ignorava, porque senão acho que não tivesse cá. Verdade. Ignorava, porque, tens que passar, ou seja, tens uma vida agora para a qual cuidar, para a qual te deves. É uma vida que os nossos filhos não podem vir a este mundo, eles vêm por circunstância, porque foi as contas, fizeste malas contas, ou porque Uhum. realmente estavas à procura do teu primeiro filho, do Sim. teu quarto filho, porque Uhum. assim foi o teu desejo. Uhum. E então, isto de julgarmos, às vezes somos muito cruéis nós É, em julgar alguém sem nos conhecer. é. E isso que acontece. Maioritariamente dos casos, quando as pessoas são julgadas, são pessoas que vivem fora, que são pessoas de fora, porque não te conhecem, não conhecem a tua realidade, que pode ser diferente. Cada família é diferente, É. cada casal é totalmente diferente. Nem as famílias, ou seja, o meu marido, as minhas filhas, somos um casal diferente ao casal que pode ser a minha irmã, por exemplo, e Uhum. Uhum. ela é minha irmã. Uhum. Somos totalmente diferentes, ou seja, somos diferentes. E por isso julgar, é uma coisa muito má, O que é que diriam as na pessoas crueldade. que julgam os outros, que julgam as mulheres por serem mães de dois? Eu, por exemplo, a minha primeira filha foi fertilização. Eu casei-me, não consegui engravidar, depois recorremos à fertilização in vitro e graças a Deus logo a primeira deu certo. Depois fomos pais de primeira viagem, fizemos fertilização, nós estávamos 100% concentrados na nossa filha. E nós pensávamos que, pronto, de forma normal ou natural, eu nunca ia engravidar. Então fizemos as contas. Quando a nossa filha tiver 2 anos, voltamos lá para a clínica e fazemos a fertilização outra vez. Achamos que ia ser, congelamos embriões. E quando eu fui dar por mim, a minha filha tinha a fazer 7 meses e eu descobri que estava grávida. Mas já com um barrigão a crescer. Eu estava tão concentrada na criança que eu me esqueci de mim. Sim, sim. E as pessoas, mas como é que é possível? É possível sim. É. Eu esqueci de mim, eu pensei que eu estava cheinha, era por causa ainda dos líquidos, da maternidade, tá de mamar, era tudo muito novo. E eu fui muito julgada. E eu com a Keila disse também que as pessoas não sabem o que se passa. E aquele julgamento fazia muito mal, porque eu literalmente tinha um bebê no colo e tinha uma barriga de não sei quantos, enorme. E aquilo era um escândalo. As pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma criminosa. Mesmo, literalmente, aquilo fazia muito mal. E eu dizia: "As pessoas não têm noção onde é que nós passamos. As pessoas Exatamente. não sabem". Não sabem. O que é que diriam essas pessoas que passam a vida a julgar os outros sem saber, que mexem com o emocional dos outros? Uma palavrinha para essas pessoas.
que gostam de julgar? Como aquela disse, Olhando aqui para esta câmera, a ver. como aquela disse, nós devemos aprender a nos controlar, não é? E tentar não colocar-se na vida do outro. Porque nós não conhecemos, como aquela disse, nós não conhecemos a vida do outro, não conhecemos exatamente o que é que aconteceu para essa pessoa estar nessa situação, não é? Exatamente. Então, vamos parar de julgar os outros, porque eu acho que se tu estarias na mesma condição, não irias te sentir bem que alguém julgue a sua vida, não é? Então, é isso. Temos que ter um pouquinho mais de consciência. E cada um cuida da sua vida. Exatamente, Sim. exatamente. Cada um cuidar da sua própria vida, porque muitas vezes aquela pessoa que julga aos outros, tem a sua própria vida, ou seja, É, virada ao contrário. Então, eu acho que essa energia, essa preocupação, esse desgaste que é feito para julgar ou para falar de outra pessoa que com certeza conhecemos nada, ou se calhar só o nome dela, podemos usá-la para o nosso próprio bem, para usá-la para, queremos estudar, vamos ler, vamos criar aqui um programa, vamos apoiar a determinada pessoa, usá-la em favor próprio ou em favor de, se calhar, de terceiros. Porque o julgamento cria, além de criar um desconforto, o julgamento cria situações muito mais nas pessoas que sofrem aquilo. Pode criar uma depressão, Sim. pode criar um transtorno qualquer, ou até alimentar, porque há muito julgamento. Pronto, estamos a falar de julgamento, neste caso, por ser mais muito nova, por ter muitos filhos, ou por o que seja. É. Mas há outro tipo de críticas que também são feitos a mais, eh, porque se calhar não conseguiu voltar o peso que tinha inicialmente, ou porque perdeu peso a mais, porque o cabelo mudou, porque hum, já não é a mulher que era, antes era alegre, agora está, acha que agora está mais triste, mais Hum, apagada, se calhar hum, o que ela está é concentrada na sua família, no seu novo filho, hum, no seu novo integrante, está a cuidar da sua família. Por isso, julgar é uma coisa realmente dolorosa para quem recebe aquela crítica, e aquela pessoa que julga, acho que devia olhar primeiro para si e ver uhum, se na sua vida está tudo perfeito, uhum, muito bem, mas então use aquela energia para outras situações, para apoiar, se calhar, né? Há muita gente que precisa de apoio, uhum. de uma mão amiga, porque julgar não é justo, não faz sentido. Já sentiram olhares ou comentários desconfortáveis por serem mães? Eu, por ser mãe, não. Talvez naquele momento, como eu já comentei, por ser mãe nova, sim, alguns olhares, alguns comentários, mas já Uhum. ficaram no passado e já não sofro por aquilo. Mas hoje em dia, não. Ou não, ou se calhar não dou ouvido para aquilo. Certo. Porque às vezes temos que apurar o nosso ouvido e só dar atenção àquilo que O que é realmente nos necessário. interessa. Ok. Mas não tenho. não. Uau, que bom, que bom. Não, eu não sei se é porque eu já comecei tarde, como eu já havia referido antes. Eu comecei muito tarde e todo mundo estava à espera que eu começasse uma família. Então nunca recebi um comentário negativo sobre se Sobre ter tornar mãe. sido normal. Não. Já sentiram algum constrangimento em público por causa dos filhos? Elizabeth, 4 filhos. Já? É isso que eu já me referi antes. Eu já senti muito. Os olhares. As pessoas olham assim, isso tudo. I'm like, ok. E agora? Já senti. Mas eu não ligo para isso, são meus filhos. Eu decidi tê-los porque queria tê-los. Não me incomoda. Eu não posso sentir vergonha dos meus filhos, nunca. Então, não quero saber o que as pessoas pensam de mim, ou da minha família, dos meus filhos. Sobretudo dos meus filhos. Não. Agora sim, baixou a mãe Leo agora. E tu, Há quem? que proteger a família, É né? verdade. Quem se meter. Sim. Exatamente. E tu, quem? E, eh,
acho que, pronto, talvez hoje, já passando tantos anos, hoje acho um bocado assim divertido, porque a minha filha já está crescida e podemos sair e podem achar que é uma amiga, ou que é a minha sobrinha, ou que é não sei quem, mas. Ai, a minha filha, quê? É uma reação igual quando ela era bebê. É. Porque como era nova com um bebê, uau! Agora, continua sendo nova, mas com uma filha já de 17, uau! São ainda hoje, Extremos. sim, ainda hoje, Uhum. pronto, cria assim um bocadinho de espanto. Muito bem. E acham que hoje a sociedade julga mais ou nem por isso? Julga mais por ter filhos? Sim. É o que eu acho que hoje a sociedade hoje, ou pelo menos aqui, a gente, as mulheres não têm muitos filhos. Uhum. Eh, Hoje a mulher talvez está não por muito ser profissional, julgadas. ela quer muito fazer a vida, não quer ter filhos Sim, e julgam quem tem um quem tem pensamento muitos, quem tem contrário. mais do que um, ou tem mais do que dois, Uhum. pode ser julgada por isso. Porque, pronto, são quando nós fomos crianças, os nossos pais tiveram mais filhos, os nossos avós tiveram mais filhos, mas hoje, nós mulheres queremos também, além de ser mães, nós também somos cidadãs, somos pessoas, temos sonhos, que temos metas que Uhum. queremos cumprir, então se calhar ter um filho é suficiente para eu conseguir continuar a desenvolver a minha vida profissional que que não quero perdê-la, Uhum. porque por motivos diferentes. Há porque se calhar é ambição, outro é porque realmente é desejo, depende da sua profissão, Uhum. continuar a crescer e a evoluir. E acho que ter mais do que um ou mais do que 2 filhos, pode tornar isso complicado ou impossível. E Uhum. também acho que por uma questão, econômica, porque pronto, somos mais todas aqui e ter um filho é uma coisa dispendiosa. É. Porque quando são crianças, pronto, toda aquela coisa que temos que comprar quando um filho vem, vai nascer, depois a escola, tudo. Ter um filho, pronto, ter um filho e nós, como mães, dentro de uma família, dentro de uma casa, queremos dar para eles o melhor que Sim. conseguirmos. E por isso, às vezes, priorizamos as prioridades. Se calhar, se eu tenho três, não vou conseguir cobrir todas aquelas necessidades materiais. Porque aquelas de amor vou conseguir, se tenho 15, se tenho 7, eu vou Uhum. conseguir amar a todos os meus filhos por igual. Mas aquelas necessidades econômicas, hoje, isso é muito valorizado. Os casais pensar várias vezes se ter um, se ter dois ou ter três, porque depois fica apertado para cumprir, para cumprir sonhos, tipo, conseguir ter uma casa nova no curto prazo ou médio prazo, em querer ir de férias, em querer depois os filhos, quando vão à faculdade, ter umas condições eh, estáveis ou apropriadas para Uhum. conseguir que o filho vá a uma faculdade e que eu consiga fazer aquilo que ele quer estudar. eh, Se não é na nossa cidade, se calhar noutra cidade do país, e tudo Uhum. aquilo, pronto, infelizmente custa dinheiro. E isso para mim também pode ser uma das dos motivos pelos quais as mulheres, os casais não têm mais filhos, porque é algo que realmente pesa. Uhum. Sentem que existe alguma pressão, para serem mães perfeitas? Não sinto. Também não. Eu não eu não sinto nenhuma pressão, mas, se tiver alguma pressão, é uma pressão minha, Uhum. não é? Eu própria que cobro de mim, não alguém de fora que venha impor essa pressão, né? Sim, eu quero ser uma mãe presente, quero ser uma mãe que ouve o filho, né? Quero ser uma mãe que quando o filho estiver a passar por alguma dificuldade, eu estou ali, ele sente-se
aberto, à vontade para falar contigo, né? As coisas que perturbam ele. É mais nesse sentido. Mas é eu própria que me cobro isso. Não pressão de fora. Também não sinto pressão de fora, por ser Hum. por ser uma melhor Uhum. mãe. Uhum. É mais isso que acabas de dizer, de ser uma mãe presente. Eu também, como mãe, acho Acaba é por se muito cobrar. valorizado. E acho que os nossos filhos, se calhar hoje não nos dizem isso porque ainda são crianças, tão pequenos, mas se nós temos essa consciência própria de que somos mães presentes, os nossos filhos amanhã vão também ter essa impressão não só impressão, vão ter essa certeza de que a minha mãe foi uma mãe presente enquanto eu criança. Eu ainda hoje já sou adulto, mas a minha mãe é só à distância de uma ligação para conseguir falar com ela e pronto, conversar ou perguntar ou esclarecer as dúvidas que, que tenho. Ser uma mãe presente, acho que isso é muito É. importante. As mães às vezes carregam culpas. E acredito que todas nós já carregamos alguma culpa. Qual é a culpa mais comum que carregam como mães? Hum, eu acho que no meu caso, ralhar as minhas filhas. Pode ser, às vezes, necessária ou às vezes innecessariamente. E isso, no final do dia, às vezes me dá assim uma culpa. Uhum. Eu concordo com aquilo. Às vezes, quando somos muito duras, não é? Uhum. Que às vezes que realmente somos duras. E só Às vezes exageramos, né? exageramos, só pensamos depois, não é? Sim. Depois é que Os ficamos filhos assim, não vão não assistir deveria o ter, podcast, podemos falar. não deveria ter falado assim, parece que exagerei, mas depois também aquela que, mas também não vou baixar a guarda, não vou lá lhe dizer porque a mamãe falou mal, fica só já assim, eu que me sinto mal, eu sei que a próxima vou controlar melhor, não é? Antes de falar certas coisas, de certa maneira, com o miúdo, com a criança, né? Uhum. Mas, sim. E uma das coisas que me deixam mal assim, super com culpa, é quando dou uma palmadinha. Às vezes, Também. uma palmadinha séria. Ai, eu me sinto tão mal. Dói mais a mãe que é o filho, né? Uhum. É verdade, muito. Pronto, também, quando dou uma palmadinha, até não me sinto. Eu sinto mal é quando, sabes, eles são 4, né? E são muito brincalhões. Às vezes um acusa o outro que nem fez. Eu quando chego ali já nem pergunto mais quem eu só vejo uma cachorra, já chego lá, mas então o que é que está se passando? Já, já vou por cima de um. Depois uma, mas eu não fiz. Depois vou descobrir que afinal Não foi não. bem Epa, assim. mas você fica assim a brincar comigo, sabes? Então pronto, é mais Eles aquilo. pagam todos por. Exatamente. Pronto, bom. Pois Todos é, estão aí, todos estão a reclamar, todos estão. Exatamente. Todos. Tem mais por aí. já choraram no cantinho por sentirem que não foram suficientes. Sim, sim, a joia. Eu já. Já. E acho que eu já o fiz, mas acho que toda mãe já chorou sozinha na cozinha, Sim. talvez. No É quarto, lá verdade. estás depois todo Sim, mundo sim, dormir, tu sim, ficas sim, ali. sim. Por Ou na alguma casa coisa de banho. que se calhar não deveu ter dito, ou Sim. deveu ter dito de uma maneira diferente, ou, ou se calhar não deu autorização para algo que era importante, mas tu no momento não achaste que era tão importante como resultou. Sim, Sim, eu acho. concordo. Sim. Já sentiram perdidas? Que estavam a perder de vocês mesmas como mães? Olha. Perdidas, é. Perdidas, eu acho que às vezes hum, é não saber diferenciar entre mãe e mulher. Ou seja, tudo isso se mistura Uhum. e depois eres uma mãe. Mas tu antes de ser mãe, tu eras uma mulher e tu cuidavas de ti, tratavas de Uhum. ti e eras vaidosa ou coisa assim. E então aquilo se mistura que tu como mulher ficas para depois, ficas Uhum. um bocado rezagada, atrasada. Eh, pode ser isso, na minha opinião. É aquela disse muito bem. Sim, também já me senti
perdida algumas vezes, mas o bom, eu digo, falo por mim sempre, o bom é que eu consigo sempre depois dar a volta. Há umas mulheres que se sentem perdidas, depois ficam mesmo ali Ficam perdidas. por ali. Pois não conseguem sair mais dali, precisam sempre de uma amiga ou alguém que seja sincera com ela e vem dizer: olha, acho que tu estás muito para baixo. É como tu disseste naquela hora, né? Porque nós não sabemos realmente o que é que a pessoa esteja a passar, mas às vezes nós precisamos de alguém que nos levante de onde nós estamos. Né? Porque depois baixamos e baixamos, nós conhecemos as pessoas, não é? Uhum. E a pessoa consegue realmente ver, "Uau, aquela pessoa mudou muito, ela era assim, agora já não é assim", mas precisa de alguém que seja realmente sincera, amiga, não é? Que possa chegar até ti e levantar-te para saíres de onde, porque às vezes tu ficas tão envolvida ali no processo de ser mãe, mulher, dona de casa, é muito É pesado. muita coisa. É muito pesado. Depois esqueces-te mesmo e vai passando. Quando das conta, olha, os Passando miúdos menos. cresceram, tu não fizeste nada da tua vida e pronto. Então eu já me senti perdida, mas levanto sempre e E reinventas-te. Sim, sim. invento-me. Eu acho que aquilo é uma etapa mais de quando nós, no início, quando os nossos filhos estão pequenos, que o nosso tempo é um bocadinho mais limitado, porque a nossa prioridade e o nosso tempo quase completo é para eles. Uhum, Então, naqueles primeiros anos, é muito fácil perder-nos. uhum, Perder-nos entre ser mãe e entre ser mulher, entre ser esposa também, porque deixamos também. Eu sei que os nossos os filhos pequeninos precisam de muito tempo, de muita atenção. Nós às vezes não conseguimos diferenciar entre o tempo que precisamos para cuidar dos nossos filhos e aquele que se seja, que seja alguma coisa pequenina para tratar e cuidarmos de nós. Então o tempo vai passando e nós passam 4 anos e sentimos que estamos perdidas e às vezes não sabemos em quê. E pode ser nisso, uma amiga, amiga de verdade, que nos ajuda a sair e ou a levantar-nos, sim. é, é, Porque depois é nos muito bom. acomodamos, não é? Hum. Aquilo fosse uma rotina, prontos. Nós também precisamos aceitar sair deste lugar. Também, Sim, também, claro. sim. E como estamos a falar sobre isso, quem eram antes da maternidade, e o que sobrou depois da maternidade? O que é que sobrou daquelas mulheres antes da maternidade? Olha, eu, antes da maternidade, fui sempre uma mulher que ia à busca de coisas, não é? Eu gostava sempre de aprender coisas novas, me capacitar. Sempre foi assim. Gostava muito de estudar, gostava muito de ler. Agora diminuiu um bocadinho, né, em razão do tempo, né? Às vezes sobra-me um pouquinho de tempo lá para as tantas, quando todo mundo já está a dormir, tento ler um bocadinho, mas já não é igual como antes. Antes a gente lia não sei quantos livros numa noite, não é? Em, Mudou, hum, depois de me tornar mãe, a busca de coisas que agregam valor a mim nunca realmente morreu, ok? Em, E eu sempre conto a experiência, né? E estávamos aqui a falar naquela hora antes de entrarmos. Eu, Uhum. eu, eu considero uma mulher de 7 ofícios. Sei fazer muitas coisas, mas não é porque nasci com elas, porque sabendo, mas foi coisas que eu gosto sempre de aprender. Faço Uhum. flores, faço maquiagem, faço bolos, em, faço unhas. Se me colocares num sítio que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Faço cabelo. Então, tenho muitas habilidades, Sete mas Sim, foi sim, ofícios. coisas que eu isso. fui buscando. Não, sim, decidi fazer um curso de maquiagem, decidi fazer cabeleireiro, decidi fazer unhas, decidi fazer confeitaria, decidi fazer. E fiz tudo isso, fiz tudo. E fiz depois já de ter os meus filhos. Então é algo que sempre fui à busca. Gosto sempre de buscar, de ir buscar coisas novas, de reinventar-me. Não gosto de me sentir perdida. Não gosto de me sentir perdida. Incrível. Em, que mudou daquela que era antes de ser mãe a que já também passaram muitos anos?
E acho que também os anos faz com que tu mudes também, Uhum. porque é a circunstância, o tempo, os anos, nos faz também naturalmente mudar. Sim. Uhum. Mas, naquele momento mudou que, pronto, virei muito mais responsável daquilo que era, Uhum. né? Era Uhum. uma, era uma miúda nova e era a responsável, mas passei a ser muito mais. Então acho que isso foi uma das coisas importantes que mudou na minha vida. Em, Também acho que mudou um bocado. Eu era muito, naquela altura, muito mais espontânea, muito mais faladora, muito mais explosiva, eh, eh, essa coisa. E com a maternidade fez com que eu ficasse mais calma, um bocado a pensar mais antes de falar, eh, pensar duas vezes em É. determinados assuntos, antes de Uhum. desistir, ver, pensar e se desisto desta ideia, deste projeto, o que vai acontecer logo a seguir? Uhum. Antes, pronto, já não gosto, vou embora. Uhum. E outra coisa pode vir. Acho que foi uma coisa que mudou. Mudou, passar a ser uma pessoa um bocado menos controlada para alguém mais controlado e a pensar mais no amanhã. Se tivessem que abraçar a mulher que eram no início da maternidade, o que lhe diriam? Não sei. Porém, não é meu. Talvez, talvez, talvez. Hum, É? Hum. Se tivesse que abraçar, o que é que eu ia dizer à pessoa, que estivesse a entrar na maternidade? Eu acho que eu ia dizer, porque assim, para mim foi algo muito esperado, não é? Eu ia dizer bem-vinda a essa nova fase, não é? Mas lembra-te que não vai ser uma fase fácil, porque a maternidade vem com muitos desafios, não é? Vem com muita responsabilidade, como aquela já disse. Temos que aprender a parar, não é? Dirias isso a Elizabeth? Diria isso a Elizabeth. Tem que aprender a parar e, e bem-vindo à nova fase. Eu acho que já tinha Joga-te, feito. Elizabeth, a nova fase. Sim. Acredito que é viver, né? Viver mais, Mas devagar, talvez, né? Uhum. não é? Sim, talvez aquilo que eu dizia, uma vida um bocado mais acelerada por causa também da juventude, do que Sim, é normal, exatamente. e depois para, Sim. desacelera. Desacelera um bocado. Também, sim. É difícil equilibrar a maternidade e a identidade pessoal? Hoje, para mim, não. Não, porque hoje as minhas filhas já estão Sabe? grandes Sim. e hoje já estou perdida. Por alguns momentos me sentia assim como perdida, eh, mas hoje não. Eu hoje sei diferenciar a mulher que sou das Uhum. minhas filhas, as filhas que eu tenho e não me sinto perdida. Acho que estou num bom momento com as minhas filhas e a minha Uau! família, tudo. Oh, que lindo. Concordo plenamente com aquela. Hoje já não, porque me sinto mais madura, Madura. sei exatamente o que quero, que eu quero, não é? E às vezes até sei como chegar lá, posso assim dizer, né? Consigo sim só equilibrar as duas coisas, não é? Porque a maternidade também vem com amadurecimento, não é? Vem com muito aprendizado. Então, consigo equilibrar sim. Nós estamos num confessionário, que vocês não têm noção, essa conversa está a ser muito boa mesmo, porque qualquer mãe vai se identificar com cada uma de nós. Apesar de que a maternidade tem esse lado também, mas é muito lindo, É. é lindo. E nós estamos a falar da maternidade de uma maneira muito real,
Mas se vocês pudessem sentir e ver os olhos das mães que estão aqui a falar da maternidade, ficariam muito orgulhosos também. Os vossos filhos vão assistir e vão ficar muito felizes. Porque ainda não falaram mal deles. Só falaram coisas boas. Ainda conseguem cuidar do vosso emocional como mães? Como é que lidam? Às vezes Buscam ajuda? Como é que fazem? Porque o emocional às vezes fica abalado em alguns momentos. fica. Hum, eu acho que eu tinha dito antes, não é? Às vezes nós temos pessoas nas nossas vidas, né? Com quem a gente pode confiar e conversar Abertamente. abertamente, né? Porque há certos assuntos que passam-se connosco que precisamos mesmo de alguém para falar, alguém para nos ouvir, não é? Uhum. E, mas tem que ser alguém mesmo idôneo. Você não pode sair por ali falando das tuas coisas, da tua vida com Se não qualquer corre o pessoa. risco de. Sim, fica Hum, pior tudo. Então, depende muito da relação que tu tiver com essa pessoa, não é? E, e é aí onde eu me refugio, sobretudo com minha madrinha de casamento. Hum, e eu, quando penso nela, a- fico emocionada, né? Porque eu cresci sem mãe, né? Hum. E ela, eu não sei, tive tias, tive muita gente ao meu lado, mas ela mostrou-me um carinho. Ela, não sei como explicar, eu já falei isso com ela várias vezes. Ela abraçou-me de uma forma que eu me sentia segura, me sinto segura com ela. Eu posso falar com ela de tudo, tudo. Ela é Lindo. minha amiga Uau. e vice-versa. Às vezes, quando estamos a conversar, ela diz assim: pareces tu, a minha madrinha. Ela diz assim, porque ela também fala comigo as coisas Oh. dela, é verdade. Então, é aí onde eu me refugio, né? Com ela. E às vezes nós precisamos de alguém que nos ajude a lidar com o nosso emocional. Não Sim. é fácil. Não é fácil. Às vezes sozinha nisso, não ficas aí a te roer, te roer, te roer. Se não tiver alguém que diz, ei, acorda. Tu ficas aí a se culpar, a sentir mal. Depois, quando tem alguém assim, com meio de confiança, que te faz às vezes pensar de E uma outra encoraja encoraja. também. Então, sim, às vezes precisamos desse tipo de pessoas nas nossas vidas. Às vezes não é o nosso. Há coisas que nós passamos que não é com nossos maridos que É vamos falar. verdade. Nem E conseguimos não é falar com com eles. qualquer Não. pessoa. Às vezes nem é com o marido. É com uma outra Verdade. pessoa. Com uma pessoa amiga É porque às vezes nós que já tem um estamos ouvido mal. diferente. É verdade. Tem um ouvido É que diferente às e vezes é já impasse. estamos mal também. E eles também ficam mal. Tu ainda piora a situação. Exatamente. Também Exatamente. são outros filhos que nós temos. Sim, sim. Uau, que bom. É muito bom ter alguém para partilhar aquelas coisas que, de facto, não temos tanta segurança em falar com qualquer pessoa. De facto, isso ajuda muito, Keila. O que me resulta é respirar. Respirar, sair um bocadinho daquele sítio onde eu estou Uhum. e deixar passar aquilo rapidamente. Eh, isso uso no geral, no trabalho, na vida pessoal, com a minha filha, com o meu marido, é respirar e deixar a passar aquilo o mais Uhum. rápido que eu conseguir. Se calhar no dia seguinte me lembro, mas já não dói, ou Uhum. já não estou focada naquilo, porque deixei passar, dei um Uhum. passo à frente. Porque acho que é para termos as nossas emoções saudáveis, ficarmos agarradas, presos a determinadas situações ou momentos desconfortáveis, onde aquilo causou uma dor qualquer, um desconforto Uhum. emocional qualquer, ficarmos agarrados àquele sentimento, àquela sensação, nos vai fazer pior. Nos vai fazer pior, nos vai deixar triste durante vários Uhum. dias. Triste por dizer algo suave, né? Nos vai deixar triste,
vai dar, se calhar, às vezes, né, a pessoa que sabe ler as nossas emoções o terceiro vão perceber que se calhar tu não estás bem, precisa de ajuda, mas isso seria sempre bem-vindo, que alguém nos possa ajudar. Mas respirar e deixar passar, eh, aquele episódio desconfortável rapidamente, e no meu caso funciona. E depois, dias, eu gosto sempre, quando algo se passa, eu prefiro falar depois, não no momento. Às vezes pode Uhum, passar uma semana de um episódio qualquer, passa uma uhum. semana ou passa um mês. É. Então falamos, porque é que falar em quente por experiências, quando era miúda era mais explosiva, eh, Uhum. falar em quente não sempre resulta bem. Uhum. Não sempre resulta bem, resulta pior, porque dizes coisas que Uhum. não estás a sentir, dizes coisas que não devias ter Acaba por dito, piorar a então vais ferir situação. os sentimentos dos teus filhos, que ainda são crianças, É. uma palavra maldita num momento não Magoa apropriado pode ficar uma marca pro resto da para o resto vida. da vida. É verdade. Acham importante que os filhos vejam uma mãe feliz e realizada? Muito. Como Sim, é que eles reagem quando vocês sim, estão sim. vendo? Acho que Eles também ficam felizes, sim, não é? orgulhosos. Mas orgulhosos, porque aquilo irradia, não é? Eles conseguem ver a mamãe estar feliz, eles também, aquilo é automático. E quando nós estamos tristes, eles também Vocês ficam também tristes. Sim, sentem? Não sei, vocês nunca tiveram esse, mas tua mamãe estás triste. Porque há dias que, aqueles dias, né, que a pessoa não quer sair da cama, não é? E eles ficam ali, mas mãe, mas não vais sair da cama? Estás bem? O que é que se passa? E ali vão combinar, vão preparar um pequeno Aquele almoço, almoço. vão uhum. trazer para a cama, mas já que tu não conseguir sair, mas estás doente? Não, só quero ficar mesmo aqui hoje. Então vão trazer o pequeno almoço, e vão ficar aí, dão um beijinho, dão um abraço, não é? Eu acho que isso Uhum. é até um bom exemplo para elas, ver uma mãe feliz, porque pode ser que queiram copiar mais para frente. Uhum. A minha mãe sempre estava bem disposta, Sim. ainda que os problemas sempre existem, acho que não há quem não os tenha, mas Uhum. ter sempre uma boa disposição para com os nossos filhos. Uhum. E também para com as pessoas, os vizinhos, os colegas de trabalho, os nossos entornos em geral, Uhum. ter uma boa disposição com a pessoa é um bom exemplo para ela, para também ela ver, porque nós aprendemos muita coisa que vemos em casa. Então, que ele veja que os nossos pais ou a minha mãe é uma pessoa que sempre anda bem disposta, não te precisa andar com um sorriso o dia inteiro, mas Uhum. quando tu falas para Ver que a ela, minha mãe é uma pessoa é, normal. É. sim, sim, ela está feliz, está contente e eu acho que é por aí. Vou se calhar seguir o exemplo dela. E ele, eu, pelo menos as minhas dizem, pelo menos assim, a mamãe não vai falhar, tá vendo? Elas ficam felizes. Ficam. Keila, eu tenho uma curiosidade. Disseste-me que foste mãe nova. Eh, Sentiste que tiveste que amadurecer rápido por causa disso? Sim, tive que amadurecer rápido, tive que assumir uma responsabilidade Muito que cedo. muito cedo, deixei coisas que queria fazer no curto prazo para, para depois, e aquele depois que se calhar até hoje nunca Adiaste algum aconteceu. sonho assim que querias muito fazer e tiveste que adiar? Hum, eh, Acho que é, talvez no momento, mas aos bocados eu tenho conseguido obter, se calhar não é aquele inicial, Só mas foi adiaste. ajustado em função da vida que fui construindo, que foi passando, eh, f- foi evoluindo. Aquela ideia foi evoluindo, se calhar até conseguir determinado sonho ou projeto que eu tinha. Mas sim, mudou. Pois. Elizabeth, disseste que teu primeiro filho foi programado, né? Os filhos foram programados, sobretudo o primeiro. Tem algum sonho, mesmo assim, alguma coisa que ficou pelo caminho na altura e que depois tiveste que te reinventar e concretizar depois? Algum sonho que, mesmo tendo programado, ficou por realizar? Sim, sim. Hum,
Na verdade era um sonho, né, mas, e que eu realizei depois, porque na altura sim, porque na altura estava com as mãos cheias, assim que se diz, não é? E quando tive a oportunidade voltei e foi o meu mestrado em gestão. Muito bem. Uau! Na altura que eu tive meu filho, depois tive os gêmeos, sempre quis voltar, mas, não dava, mas depois deu. E como é que foi equilibrar então este lado da maternidade? Acho que também não foi fácil, Não, né? não. Como é que foi? Casa, marido, vida pessoal? Olha, no princípio era algo que eu queria muito fazer, não é? Mas estando lá, acho que tu também acho que Sim, passaste passei. passei ou seja, falei contigo muitas vezes, né? Muitas, muitas. Depois de lá estar, eu me like: "Não quero mais isso, eu quero desistir". E eu falava com meu marido, falava com a Irene, falava com eu não posso, não vou conseguir, está muito difícil. Sim. Estava muito difícil equilibrar, porque se bem que eu não ia para a escola todos os dias, mas houve dias, as semanas que eu tinha que ir para a escola, eu tinha que acordar muito cedo, eu entrava às 8h30 e tinha que deixar os miúdos pelo menos até 8 horas. Então, aquilo era uma correria, deixava os miúdos na escola, depois tinha que ir e chegava sempre tarde. Não tinha como chegar cedo, porque da escola para a minha faculdade ainda me levava mais ou menos uns 30, 40, 30, 35 minutos. Nunca conseguia chegar a tempo. E prontos. Hum, mas depois consegui, foi mesmo assim, foi aos empurrões, né? Eu tinha muito medo, mas depois chegamos lá. Depois chegamos lá, mas foi muito desafiador, muito, Hum. muito desafiador. E acredito que há mulheres que provavelmente também hum, passam pelo que eu passei, né? E ou desistem, né? Ou depois põem ainda de lado, né? Vão voltar depois, né? Eu conheço pessoas que estão nessas condições Uhum. e ainda estão ali, ainda estão aí, nos empurrões ainda. Não é fácil, não é? Eu tive que, às vezes tinha que deixar de fazer certas coisas mesmo. É. Falei: "Olha, hoje não vou arrumar a casa, hoje não vou fazer, vamos ter que comer todos fast food, não vou cozinhar, porque preciso de ter um tempo para mim, para terminar isso, porque eu nem me passava, na mente voltar para repetir o ano a seguir. Não, Uhum. eu queria terminar aquilo, sair, tirar do meu caminho. Hum. Keila, como é que foi então crescer, digamos assim, já com uma filha, não é? Como é que foi isso? Não foi assim tão difícil, Tiveste uma porque eu rede de sempre apoio? tive uma rede de apoio e isso sempre faz Uma com que diferença tudo grande. seja mais fácil de Uhum. levar. É duro, né, quando tens uma mão que é ou mais do que uma mão para ajudar, torna tudo mais fácil. Uhum. Uhum. Elizabeth, há bocadinho falaste que precisaste também de um tempo para ti e às vezes comiam fast food. Normalmente. Hoje aqui ninguém arruma. Não, normalmente. Sentes culpa por querer ter esse bocado para ti também, algumas vezes? Sim, às vezes sentia uma culpazinha, sempre sentimos, não é? Sempre sentimos. Por quê? Porque, por exemplo, se tivesse que fazer uma decisão, hoje vamos comer fast food, no dia seguinte já não queria dar fast food. Já é uma culpa. Não, ontem já comemos fast food, vou ter que fazer um sacrifício, vou ter que cozinhar mesmo. Não posso continuar a dar fast food. Então já é uma culpa de qualquer forma, não é? Já é algo que, Se bem que as crianças adoram. claro, que nós não, mas nós somos os adultos, nós é que temos Sim. que. Hum. Senão, eles podiam comer fast food todos os dias. Sim. O que a maternidade vos ensinou sobre força? Mãe leoas? O que é que ensinou? Bem, a maternidade ensinou-me a ter mais coragem, não é?
e ensinou-me também qual é a palavra certa? Ensinou-me também a ser mais, ensinou-me também a falar as coisas como devem ser, para os meus filhos, né? Porque há coisas que nós às vezes ficamos assim, é para melhor não falar. Depois vai sentir mal, vai magoar a sensibilidade, né? Mas com os meus filhos eu prefiro ser direta. E eu já digo mesmo, olha, se você não fazer isso que a mamãe está a dizer, eu vou te dar isso. Então, E no final das contas a mãe tem sempre sempre, razão. sempre, não é? Sim. E como eles são pequenos, né? A tendência de ouvir, né, é maior do que Uhum. quando estiver a dar um conselho desse para um adulto. Keila. Eh, Me ensinou a ser valente, forte, a não desistir facilmente As coisas. de conseguir ou de que eu posso lá chegar. Hum. E isso tento mostrar e dizer para elas que Em, não podemos assistir cedo e também observando também aprendemos. Outra aí. E o que é que diriam a uma mãe que se sente cansada emocionalmente? Para encorajá-la, o que é que diriam? Eu diria Olhando que aqui que eu eu digo. diria que faça um pequenino ou arranje um pequenino espaço para si, para pôr em ordem ou as prioridades, se calhar do dia a dia, ou aqueles sonhos que tinha quando mais nova para fazer. E acho que e aquilo vai fazer com que eu consiga reiniciar-te e voltar o caminho. Mas sempre é preciso fazer, ou muitas vezes é preciso fazer uma pausa para reencontrar-nos e continuar o caminho com os nossos filhos da mão, mas já com as nossas tarefas e a nossa cabeça bem mais organizada. Hum, Eu diria que não é nada incomum o que estás a passar, né? Porque todas nós, de qualquer jeito, passamos por este momento, mas não devemos nos esquecer de nós também, porque também precisamos de uma mãe feliz. Quando uma mãe está feliz, os filhos também estão felizes, né? Ou uma mãe realizada, de uma forma também encorajamos os nossos filhos a se realizarem, né? Porque os filhos olham para nós, os pais, como exemplares, o exemplo, não é? hum. E então é isso, mulher. Não desista de ti. É um momento que estás a passar, mas não fica aí para sempre. Levanta-te e faça alguma coisa por ti. Muito bem. Como é que aprenderam a ser mais leves, mesmo depois dessa fase tão difícil que é de ser mãe? A maternidade não é nada fácil. Como é que aprenderam a ser mais leves, levarem a vida com mais leveza, levar essa fase da vida, sim, com mais leveza? Eu acho que é como um instinto, às vezes, de supervivência. Porque não Essa é forte. podemos, eh, porque não podemos, que sabemos que somos humanos e não podemos com tudo. Então, ir mais devagar, eh, porque lá vamos chegar e no final isso faz bem para todos, porque uma mãe feliz é uma família feliz. Nós estamos a chegar quase ao final da nossa conversa. O que é que gostariam que as mães ouvissem hoje? O que é que deixariam assim para as mães? Uma palavra também que elas pudessem. Uau! Valeu a pena ser mãe. O que é que diriam? Eu diria que, pronto, ter filhos é uma experiência que não é comparada com nenhuma outra. Verdade. Aquelas que são mães, aquelas mulheres que querem ser mães, que o seja, porque ser mãe tem muito trabalho por trás, mas no final do dia é uma sensação, é um conforto, é um amor genuíno que sentimos pelos nossos filhos. É, 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 é aquele desejo de ter.
aquelas crianças que se vão tornar no futuro nos adultos e depois ver que fizeste bem o teu trabalho, Uhum. fizeste bem a tua tarefa e que isso vai tornar uns adultos eh, responsáveis e bons cidadãos. Acho que isso precisamos muito, de bons cidadãos neste nosso mundo. É como aquela disse, no final é muito gratificante, sobretudo quando os filhos se tornam alguém na vida, alguém no futuro, quando formarmos ser humanos para a sociedade. Então, mãe, não desistam, coragem e muita força, muita força. E agora queria desafiar-vos, já que estamos a quase a terminar, o que é que diriam aos vossos filhos? Que eles vão assistir? O que é que diriam? Keila, o que é que dirias às tuas meninas? Que eu diria para elas? Sim, Eu diria que continuem a ser as crianças felizes que elas são, ainda que me dão muita tarefa, ou nos dão em casa muita tarefa, eu estou imensamente orgulhosa das duas raparigas que estão a crescer. tão lindo. Olha, o que eu quero dizer para os meus filhos é que eu vos amo muito e sei que a mamãe em casa é a mazinha, mas não é por mal, é porque eu quero o bem para vocês. E eu quero sempre vos ver felizes e eu quero que vocês se tornem realmente cidadãos para a sociedade e bons cidadãos para a sociedade. Por isso é que a mamãe às vezes é dura, não porque quero ser, mas porque eu quero que vocês Por sejam amor. seres humanos direitinhos. É com amor, é mesmo com amor. E vão ter que ser direitinhos. Eu cheguei de viagem ontem e as meninas, elas gostam de escrever, fazem. E eu tenho uma caixinha onde eu ponho tudo. E elas fizeram mensagens muito lindas, mas depois de eu ler, eu fiquei a refletir. Eu ainda perguntei à Adriela: Uau, filha, tu pensas isso de mim, filha? Ela disse: Claro que sim, mamãe. E então, quando elas, porque elas assistem todos os episódios, elas vão dizer: E para nós, mamãe, tu não disseste nada, não. Vou dizer, tá, se me permitirem. Sim, claro que Claro. sim. Em, acho que a maternidade é daquelas coisas que é único, não tem nada comparado a isso. Você saber que alguém depende de ti, saiu de ti, acho que é daquelas coisas que não tem explicação. E vocês fizeram com que a mamã fosse mãe, deixem-me chamar de mãe. É. E vocês são muito especiais, muito, e às vezes portam-se mal às vezes. Faz parte também. E a mamãe ama-vos muito, 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 muito. E eu agradeço a Deus todos os dias por ser a vossa mãe, por Deus me escolher para ser a vossa mãe. Continuem assim, tá bem? E há aqui uma pergunta que eu ainda queria fazer. O que significa então ser mãe sem se perder? Que é o tema que nós abordamos hoje, Se nos perdermos da nossa própria essência, certo? daquilo que somos, daquilo que pensamos, e também daquilo que sentimos, porque acho que o sentir eh, nos faz ser únicos, porque sentimos coisas pelos outros, sentimos coisas por nós próprios e aquela mistura de um bocado de cada coisa nos vai ajudar com certeza a não perdermos nesse caminho de ser mãe. É, ser mãe sem se perder é não perder a nossa essência, daquilo que éramos antes, não é? Os filhos são realmente uma mudança que acontece na nossa vida muito boa, mas também nós não podemos esquecer de nós, do que nós éramos antes. Porque ter filhos ou se tornar mãe é uma fase, né?
que eu digo, é uma fase adicionada no que a gente já era antes. Então, Uhum. é mais um bônus, posso assim dizer. Então, é, é não esquecer de quem tu realmente és. Uau! Quero agradecer a vossa presença aqui. Nós falamos de um tema muito especial, que é ser mãe. Na verdade, foi uma conversa, eh, de comadres, porque cada uma falou daquilo que é o seu lugar, que é ser mãe. E eu queria agradecer por isso, por estarem aqui, por se disponibilizarem a partilhar um bocadinho de vocês para as pessoas que nos estão a assistir. E acredito que ainda vamos voltar a ver-nos. Keila, eu gostaria de um dia conhecer a tua loja. Será bem-vindo. Elizabeth, tu já estiveste comigo no primeiro encontro do Impacting Women, falaste sobre sonhos, fizeste uma grande diferença na vida de muitas pessoas, sobretudo de uma delas. No próximo evento, eu gostaria de convidar-te, eu sei que vais, porque não é convite, é intimação, e a Keila também já foi intimada. Vais poder conhecer uma mulher que, por causa da tua experiência, ela voltou também a fazer o seu mestrado, depois dela ser mãe também. Falo dela porque ela também é mãe, ela tinha se colocado em segundo plano, em detrimento dos filhos, mas hoje ela está bem resolvida também com ela mesma. E ela voltou a fazer o mestrado dela, está a terminar também. Então, esta conversa foi muito útil e eu acredito que vai tocar muitas mães, muitas mulheres, sobretudo pela forma como nós falamos da maternidade, de uma forma real, mas ainda assim muito agradável, não é? O que mostra que de facto a maternidade é este momento único da mulher e não só de todos quanto, até dos filhos também. É tão bom ouvir um filho dizer: Mamãe, eu sou tão feliz por ser teu filho, por ser tua filha. Obrigada, mamãe. Ontem a minha filha disse: Mamãe, obrigada por tudo. Eu disse: Olha, a mãe vai viajar mais vezes. E então, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Obrigada. Hoje percebemos que a maternidade não é sobre ser perfeita, não, de maneira nenhuma. É sobre amar, é sobre entrega, aprendizado, porque aprendemos todos os dias, e também sobre não nos esquecermos, acima de tudo, quem nós somos. Que cada mãe possa cuidar dos seus filhos sem abandonar a si mesma. Jamais. Cuidem dos vossos pequenotes, desses seres especiais que dependem de vocês, mas nunca se esqueçam de quem vocês são também. E que nenhuma mulher se sinta menos por ser mãe, cansada, é normal e está tudo bem também. Porque ser mãe é ser vulnerável, estar constantemente a evoluir. Obrigada por nos acompanharem mais uma vez no Impacting Talk e vemo-nos no próximo programa.